Comentário ao Sobre a Alma de Aristóteles, escrito por São Tomás de Aquino. Sejam todos bem-vindos. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like logo aí abaixo, tá bom? Para não esquecer. E deixe o seu comentário positivo ou negativo do que achou desta minha resenha, tá bom? Então vamos lá. Esse livro aqui, meus amigos, a gente está diante de uma obra-prima. É de uma preciosidade sem tamanho. Por quê? A tradução que a Eclésia fez aqui, né, advindas do próprio grego de Aristóteles, né, e do latim de São Tomás, né, são uma verdadeira preciosidade. Né? Eu quero até dar parabéns aqui publicamente aos tradutores Bernardo Veiga, né, e Paulo Faitanin, né? Espero estar pronunciando certo. Os dois fizeram um ótimo trabalho de edição, tradução e notas, tá? E vamos falar rapidinho, antes de falar da composição do livro, tradução, etc. Do que se trata esse livro aqui, né, São Tomás de Aquino? Bom, São Tomás ele é muito conhecido pelas sumas. Na época, o que é a suma, né, para quem não está familiarizado? O que é uma suma? Nunca ouvi falar. Então, na época, uma suma é como se fosse um dicionário de hoje em dia, né? Um dicionário. Então, São Tomás de Aquino tem a Suma contra os gentios, né? Que ele faz um apanhado, inclusive, né, contra a religião islâmica, contra algumas crenças da sua época, até mesmo das crenças pagãs mesmo. Tem a Suma teológica, que é a mais famosa, né? Que hoje é usado, né? Segundo Pio XI, se eu não me engano, acho que foi Pio XI, falou que a única doutrina, né, que é uma doutrina sólida, né, e vamos dizer assim, irrefutável da igreja. Né? Isso eu estou botando entre muitos paráfrases, viu? Pesquisem aí a frase do Pio XI, que eu já não me lembro, né? Mas ele falou que é a única, a doutrina do Santo Tomás é a única aceitável, né, em muitas aspas. Como eu disse, estou parafraseando da Igreja Católica. Então, isso aqui a gente está diante de um doutor da Igreja, né, da Igreja Católica, que não necessariamente é para católicos. Veja se vocês me entendem. Isso aqui é uma preciosidade dentro do campo da psicologia também. Afinal de contas, esse livro aqui ele é dividido em 3 livros. Né? Livros, entre aspas, porque o que a gente entende hoje de livro não é um único livro. Né? Na época, quando se falava de livro 1, livro 2, livro 3, era de como se fossem capítulos hoje em dia, né? Então vamos lá. O que se trata dentro do livro 1, que está aqui neste comentários, né, do De Anima de Aristóteles, né, que é o Sobre a Alma. O primeiro que a gente vai ter no livro 1 é alguma investigação muito profunda do que é a alma. Então ele vai passando ali, né, da importância, se existe uma alma, se é possível. Então, assim, entendam que não se trata. A gente está diante de um filósofo pagão, que, de acordo com o próprio São Tomás, é o filósofo, né? E que, sobretudo, o filósofo, ele não considerava o mesmo Deus que a gente tem hoje dentro do cristianismo, correto? Afinal de contas, é antes de Deus, né? Aristóteles veio antes, né, de Deus, before Christ, né? Como dizem os ingleses. Então, a gente no livro 1 a gente vai tratar exatamente de uma investigação densa sobre o que é a alma, né? E depois no livro 2 é mais uma exposição, né, da definição sobre a alma e como começa, né, a tratar suas potências, tá? Iniciando pelas mais básicas potências, beleza? E vai até as vegetativas, até as mais sensitivas. Quem está familiarizado com esses termos vai compreender melhor, tá? Mais um breve parênteses, que é bom, nem todo mundo é obrigado a entender sobre filosofia, né? Então, o que é as potências vegetativas, sensitivas? Bom, vou dar um breve parênteses aí para vocês entenderem. Existem potências vegetativas que estão dentro de um campo, por exemplo, de uma árvore, né? Então, assim, ela tem o potencial de, depois de virar uma semente, virar uma grande, né, árvore, dar frutos, tem potências de dar uma... vou pegar uma palmeira, né? Uma palmeira vai se criando desde uma semente até aquele tamanho todo, até criar um coco, né? Fabricar um coco. Então, tem todas essas potencialidades, né?
Então, nesse sentido que se diz, né, nas potências vegetativas, tá? E isso é óbvio que está dentro da alma humana. A alma humana também tem suas potências vegetativas, tanto é que a gente tem a potência, né, vegetativa, posso assim dizer. Aí os tomistas que me corrijam aí embaixo nos comentários, porque sou apenas um leigo, né? Estou apenas um estudioso da obra de São Tomás, de Aristóteles, né? Posso usar o exemplo, por exemplo, das potências vegetativas que há, por exemplo, na questão da a gente nascer e adquirir aquela arcada dentária, né, na qual os dentes são de leite, né, e depois a gente vai, né, esses dentes de leite morrendo, perdendo-se até criar os dentes definitivos que a gente tem hoje, né? Então são potências vegetativas que estão inclusive, vamos dizer assim, entre muitas aspas, automatizadas, né, dentro da nossa própria alma, né? E aí vale a pena, né, abrir mais um parêntese para esclarecer uma coisa. Hoje, alma é uma coisa que não está ligada muito ao cérebro, à mente, o que é um grave erro do nosso psicologismo hoje, né? A psicologia moderna é muito ligada a entender que a alma não existe, é uma coisa metafísica e digna de desprezo. Só o que existe mente, são cognições e são, né, cérebro, entendeu? Então tudo é resumido, né, nesse eufemismo, né? Não estou dizendo que não existe cérebro nem mente, não estou dizendo isso, mas eles excluem a possibilidade de existir uma alma. E essa alma também está ligada ao nosso cérebro, querendo ou não, né? Então é isso que eles desconsideram um todo e pegam só, ao invés de pegar o macro, pegam o micro, que é o mente, que é o cérebro, enfim. Né? Então, no livro 2, né, ele vai fazer essa investigação. É bom eu explicar também o que é essas potências sensitivas, né? Acho que é interessante, porque tem gente que não conhece. Então vamos lá. Potências sensitivas. Um cachorro, ele está condicionado, o cachorro está condicionado, de certa forma, a poder latir, né, quando chega um estranho dentro de casa, né? Então, se chega um estranho com um machado, né, fazendo alguma sensação assim de que vai ser uma ameaça dentro de casa, mesmo que ele esteja fingindo, o cachorro está condicionado a latir, né? Afinal, essa é a potência sensitiva dele, a questão do instinto de preservação, o instinto de proteger o dono, né? Então, essas são as potências, vamos dizer assim, sensitivas, que estão bem, bem evidentes, né? Claro que o ser humano também tem as suas, né? Mais tarde vocês podem procurar aí, eu não vou me delongar muito, né, explicar sobre cada coisinha, né, no ser humano, nos animais. Então, vamos dizer assim, existem potências, né, que estão dentro, né, sensitivamente dos animais também, tá? Vale dizer que esse exemplo que eu dei agora do cachorro, a própria, as plantas, né, os vegetais, eles não têm nenhuma alma que seja sensitiva, tá? Então elas não sentem dor, não têm sensações, as plantas, né? Por isso que os veganos hoje em dia estão cobertos de erro quando vão falar é, que tem que ter controle da quantidade de queimada que faz que estão machucando as plantas e tudo mais, estão arrancando as árvores, e coitadinha das árvores lá da Amazônia. Bom, mas entendeu? Eles não sentem nem um pouco de dor. E mesmo os que sentem dor, a gente sai comendo, né? Que são os animais, né? Que eles têm eles sentem real dor, você consegue visualizar isso, né? E quando matam um animal, matam uma galinha, elas vão crujindo, né? Então, esse que se trata do livro 2, né? Vocês estão vendo que é uma vasta investigação, tem muita coisa para falar, né? E ele vai fazer toda uma exposição com muita calma, o São Tomás vai comentando. E no livro, vocês conseguem ver que ele pega primeiro comentários, né, do texto de Aristóteles, aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? É desse lado aqui. Pronto. O texto de Aristóteles primeiro pega o capítulo, né, que ele está falando, né? E
na época não era bem capítulo, né? Ele só colocava o número 3, né? 3, 4, né? Vamos dizer assim, como se fosse parágrafo, né? Mas aqui eles otimizaram para o tempo de hoje, né? A Eclésia. Então, os comentários seguem logo depois de São Tomás, né? Aqui, ó. Tá vendo? Então é assim que se dá. Sobre, agora rapidamente falando, o último livro faltou falar, né? O terceiro livro, né? Ele vai tratar propriamente dos sentidos internos, para depois é o intelecto e a vontade próprios da alma humana, tá? Ele vai desde os apetites, a potência locomotora, enfim. São assuntos, né, para quem já está um pouco mais aprofundado, né, na filosofia. Então, vale a pena dizer aqui, vamos lá, uma coisa interessante. A cada página, para você ver a minuciosidade da revisão desses dois tradutores, né? A cada página a gente se declara, a gente se depara, perdão, com uma vasta tipo de esmero que eles tiveram com a tradução. Então vamos lá. Para quem entende grego, né, fica familiarizado bastante com essa disponibilidade aqui, ó. Por exemplo, capítulo 1. Isso aqui é o a primeira página do início do livro, né? A gente já está aqui diante de 12 notas de rodapé. Não sei se você está conseguindo ver aqui, ó. Só numa simples. Aqui, ó. A gente tem um total de 3, 4, 6 linhas. A gente está com 12 notas de rodapé. É um vasto esmero, né? Contando um pouquinho, né, que tipo de termo que Aristóteles usava, qual a conotação que se tinha na época dele. Então foi traduzido do latim, enfim, aí foi, né, o melhor termo seria não tem como a gente, mesmo que você seja um leigo como eu, não tem como você, de alguma forma, não se familiarizar, não entender, né, o que está escrito aqui neste livro, tá? Do comentário sobre onde Aristóteles, escrito por São Tomás, beleza? Eu acho que foi o suficiente, né? É o que eu falei aqui. Vocês, se gostarem, deixem o seu like, comente o que achou, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.